20 horas, aqui é Maurício Sabe, sou fisioterapeuta e ajudo você a eliminar a dor e vencer a hérnia de disco. Hoje vamos dar continuidade ao tema que falamos ontem, que é sobre escoliose social. Vamos entender a escoliose como um todo e como ela prejudica e gera, inclusive, os ângulos que vão produzir a hérnia de disco no nosso corpo. Se você está chegando aqui, é a primeira vez, então comece a me seguir, que você terá sempre acesso a essas lives. E se você tem amigos que também têm problemas de escoliose, manda agora um compartilhamento para eles. E também temos a possibilidade de você mandar os seus likes, né? Desatrofiando os likes, batendo o dedinho na tela aí. Ontem, então, nós falamos sobre a escoliose social, vimos que não existe uma pessoa que seja retinha perfeitamente, que geralmente temos algum desvio, e esse pequeno desvio faz alterações em toda a nossa coluna. Inclusive faz com que a gente fique até mais baixo do que a gente seria. Mostramos que a nossa coluna tem que fazer esses ajustes para não ficar com a cabeça para o lado assim. Também ontem nós falamos sobre a origem das dores por conta dessa questão de escoliose. A escoliose ajuda você a carregar a bolsa, ajuda você a acelerar no seu carro, ajuda você a usar o mouse com o direito, ajuda você em várias coisas. Porque a escoliose ela tem uma origem, que é a origem social. A escoliose de origem social é aquela que você está incentivando todo dia através de uma postura constante. Essa postura pode ser no seu trabalho, pode ser em casa, pode ser quando você cruza uma perna sobre a outra, pode ser quando você fica parado na fila e então você deixa uma perna mais curta do que a outra. Enfim, todas as coisas que vamos fazendo durante o nosso dia, vamos gerando essa escoliose. Mas agora, hoje, no dia de hoje, nós vamos ver o que nos acontece nessa questão com os nossos músculos. E vamos descobrir hoje o que nós temos que fazer para diminuir essa escoliose. Então vamos hoje trabalhar com a parte muscular nas escolioses. A escoliose social é toda aquela que é menor de 10 graus. Toda escoliose que tem menos de 10 graus, ela vem da parte social. Acima de 10 graus, ela começa a ser patológica. Já é uma escoliose mais complicada para se tratar e precisa de acompanhamento para você fazer o tratamento. Por isso, sempre que você precisar saber sobre escoliose, é muito bom que você tenha um acompanhamento, que você faça consulta. Vou começar aqui com um desenho mais simples. Vou fazer 3 ou 4 desenhos hoje. Essa pessoa aqui que eu vou desenhar, vou colocar primeiro uma pessoa que está alinhada. Aquela que não existe. Uma pessoa alinhada, 100%, de fato não existe. Né? Todos nós temos um pouquinho, a gente sempre é um pouquinho torto para a direita, um pouquinho torto para a esquerda. Vamos desenhar aqui um ser perfeito, ou quase perfeito, pelo menos na parte da coluna ereta. Aí está uma pessoa. Não posso fazer os braços muito compridos, senão vai virar macaco, né? Esse aqui quase virou um macaco, aqui que eu fiz muito o braço muito comprido. Enfim, vamos passar para o próximo desenho. Já vou botar o chão até o final aqui. Então, digamos que essa pessoa, depois de um tempo, desde pequeno isso, tá? Desde que você nasce, você vai colocando na sua vida alguns... Quando você está na escola, por exemplo, você está na escola e você tem lá as carteiras onde você estuda e você sempre vai se apoiar mais para um lado do que para o outro, sempre vai carregar uma mochila mais de um lado do que do outro. Isso vai incentivando a sua escoliose. Então, como é uma pessoa que tem escoliose? Vou botar aqui essa pessoa, no exemplo dessa pessoa
eu vou colocar ela com uma pequena inclinaçãozinha no quadril dela. Essa pequena, que não é tão pequena aqui, né? Uma inclinaçãozinha que deu, faz com que a perna aqui, ó, fique mais curta e a outra perna fique mais comprida. Mas como que uma perna vai ficar mais curta e outra mais comprida? É justamente na alteração do ângulo do nosso quadril. E para que você tenha isso, vai acabar que o seu pé, de um dos lados, ele vai andar mais na ponta do pé do que no calcanhar, e o outro vai andar mais em calcanhar. Por isso que você vai encontrar muitas vezes pessoas que vão ter o seu tênis mais gasto na frente, numa das pés, e mais gasto no calcanhar no outro pé. Porque você tem uma diferença aqui em cima, e essa diferença, ela segue, vai seguir. E os problemas de quadril acontecem do mesmo jeito. Pela forma de você pisar, você vai dando mais peso para um lado do que para o outro. E por que você ficou assim? Porque você, quando senta, cruza a perna sempre para o mesmo lado. Você, quando dirige, você sempre usa a mesma perna para acelerar o carro. Quando você vai fazer a mudança no carro, sempre vai usar aquele mesmo lado. Ou seja, basicamente você, hoje, do jeito que está, você é vítima da própria sociedade. Então nós temos a tendência da nossa coluna, aqui nesse caso, seria ela vir assim para o lado. Mas como a gente não pode caminhar com uma cabeça assim virada para o lado, como eu estou fazendo aqui, ó, o que nosso corpo vai fazer? Vai buscar um equilíbrio. Então esse equilíbrio, ele vai tentar trazer a cabeça para a parte central. Vai tentar trazer para cá. Mas a tendência é o eixo tá para cá. Então o que o nosso corpo vai fazer? Vai, aos pouquinhos, vai entortar cada vértebra, fazer elas bem visíveis aqui, e vai fazer uma curva para um lado. E depois vai fazer uma curva para o outro lado. Conforme vai essa curva, que aqui já está ficando até uma curva grande demais, né? Conforme vai essa curva, que vai para a direita ou para a esquerda, essa pessoa vai se adaptando. Tem uma adaptação aqui até chegar ao nosso pescoço, que também vai ter uma adaptação aqui em cima. Isso é a escoliose. Esses músculos do lado de cá, que eu vou desenhar assim, eles ficam mais curtos do que os músculos do lado de cá. Vocês concordam comigo? Quem concorda comigo, escreve aí, concordo. Tá? Quem está de acordo aí, concordo. Esses músculos aqui, eles acabam ficando mais curtos. E esses aqui mais compridos. A musculatura desse lado aqui é mais comprida e essa é mais curta. Agora, se eu tenho uma musculatura aqui, eu tenho uma outra que ela vai daqui até lá em cima. Ó. Então, essa musculatura que está nesse lugar que eu estou botando em azul aqui, ó, essa aqui está mais curta do que essa aqui, ó. Que para fazer essa volta, ela tem que estar mais comprida. Tem que fazer um caminho mais longo. E aqui mais em cima, nós vamos ter esse lado mais curto. E esse aqui, desse lado aqui, ó, mais longo. E para a gente poder endireitar isso, a gente vai ter que fazer um trabalho com esses músculos, essas cordas que estão segurando essa coluna, para ela poder endireitar. Você concorda comigo que se a gente endireitar o pé aqui embaixo, vai refletir aqui em cima?
Se você conseguir baixar esse pé aqui, ó, vai baixar aqui e todo o resto vai se organizar. Então agora nós vamos pegar essa pessoa aqui que nós estamos vendo que está torta, com os músculos mais curtos de um lado, mais longos do outro. Essa mesma pessoa, nós vamos agora pegar ela e nós vamos endireitar essa pessoa. Como que nós vamos fazer o endireitamento? Nós vamos começar fazendo assim. Vou pegar esse desenho, vamos puxar a pessoa aqui, ó. Vou puxar ela e a gente endireita. Pronto, endireitou ela bonitinho, ficou certinho aqui. Bom, agora eu vou desenhar as vértebras endireitadas dessa vez. Nós vamos trazer essa ideia de que eu possa endireitar essa pessoa. Vamos fazer de conta, né? Isso é um faz de conta de pegar a pessoa e endireitar. Só para a gente ver o que acontece com toda a musculatura dessa pessoa aqui. Não vai ter as 33 vértebras aqui, mas é para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Endireitei. Então, se eu tenho um músculo aqui que ele é mais comprido, ele vai ficar desse lado frouxo. E esse lado aqui, que ele era um músculo mais curto, ele vai ficar muito esticado. E eu vou ter dor aqui. Então, uma pessoa, quando a gente endireita ela, ela vai ter um lado muito frouxo e o outro lado muito esticado. Se você vai aqui para cima agora, nos outros, ó, tem outro músculo aqui. Esse músculo aqui era um músculo mais curto e esse é o mais longo. Então, essa musculatura aqui vai ficar solta. Que aqui nós temos os eretores da espinha, né, que ficam assim. E do lado de cá nós vamos ter um músculo extremamente esticado. Então, só pegar e esticar a pessoa aqui não vai resolver. Por quê? Porque os músculos que ficam muito esticados vão querer fazer ficar dessa forma de novo. E já vou explicar para vocês o que acontece com uma pessoa que faz musculação com a coluna torta. Já vou explicar para você o que acontece. Então, temos aqui essa parte que eram músculos muito curtos. Aqui, nesse caso, o músculo curto vai ficar muito espichado. E aqui vão ficar soltos. E aqui, muito esticados. Nesse caso aqui, nós vamos ter dor deste lado. E aqui nós vamos ter dor deste lado. Então, é muito comum, depois que você estica uma pessoa, se pudéssemos esticar uma pessoa, ela vai sentir dor. E por ela sentir dor, ela vai se entortar de novo. Porque é mais confortável ficar do jeito que ela estava. Dessa forma, é que a gente precisa fazer esse tratamento com calma. Eu estou aqui esticando ele da noite para o dia, só para a gente ver o que acontece. Aqui temos um músculo muito solto. E aqui temos um músculo muito esticado. Então, a gente viu que se a gente pegar uma pessoa que está com uma escoliose, e todos nós temos mais ou menor grau, e esticarmos hipoteticamente, se nós pudéssemos esticar essa pessoa que está com escoliose, é possível, tá? Já digo para vocês que é possível, mas se fosse hipoteticamente no seguinte sentido, hoje eu pego ela e estico hoje, esticar ela vai começar a ter dor nos lugares que o músculo era mais curto e vai ter frouxidão e alívio no lugar que o músculo é mais frouxo. Mas, depois de um tempo, essa pessoa volta a ficar torta de novo, porque é mais confortável. Por isso, quando você tenta endireitar as suas costas, por exemplo, você está sentado na cadeira, está todo curvado na cadeira, aí você endireita as suas costas. 5 minutos depois, você já está torto de novo.
Aí você, mais uma vez, estica as suas costas. 5 minutos depois, você volta para essa posição. Por quê? Não adianta só você esticar as suas costas, você precisa modificar os músculos que estão mantendo essa coluna. Então, o que acontece com uma pessoa que faz musculação e está com escoliose? Ela vai fortalecer os músculos curtos, tornando-os fortes e curtos. E vai fortalecer os músculos longos, tornando-os fortes e longos. Ou seja, vai trabalhar com força em cima da escoliose, gerando mais tensão. Vai aumentar a tensão, vai ficar mais difícil para depois endireitar, porque vai ter mais tensão nessas regiões em que a musculatura está mais esticada. Então, o ideal é endireitarmos a coluna, fazermos um tratamento que não é da noite para o dia. Aqui, hipoteticamente, a gente fez de um minuto para outro. Mas a gente fazer um tratamento que começa na base, modificando o nosso quadril, modificando calmamente. O que tem que modificar? Quem sabe me dizer aqui? O que eu deveria modificar? Eu deveria modificar o posicionamento das vértebras. Quem acredita que é as vértebras que deveriam modificar? Escreva aí vértebra. Se você acredita que a gente teria que modificar o alinhamento das vértebras, escreva aí vértebra. Se você acredita que tem que modificar o alinhamento das vértebras, escreve aí vértebra. Certo? Bom, agora, se eu endireitar a vértebra, e foi o que eu fiz aqui, endireitei as vértebras, o que acontece? O músculo vai puxar de volta e você vai se entortar de novo. Então, quem a gente tem que trabalhar não é a vértebra. A gente vai ter que trabalhar o músculo que está ao redor da vértebra. Toda essa musculatura aqui tem que ser trabalhada, mas ela vai ter que ser trabalhada assim. O músculo que é solto vai ter que esticar e o músculo que é esticado vai ter que soltar. E esse é um trabalho de longo prazo. E esse é um trabalho para quem tem paciência, e talvez você não tenha essa paciência. Tudo bem, se você não tem essa paciência, mas é o melhor a fazer. É você trabalhar gradualmente. É você pegar uma fibra muscular e ir gradualmente alterando ela. Você gradualmente vai trabalhando um lado, depois o outro. Você então o que vai fazer? Para esse lado aqui, que é o lado mais longo, você vai ter que encolher esse músculo aqui, vai ter que tornar ele mais forte, porque ele está frouxo. Esse músculo mais curto, você vai ter que aumentar o espaço dele. Então, você vai alongar do lado de cá, eu vou botar um A aqui, ó. Alongar aqui. Tá vendo? E encurtar aqui. Já aqui, você vai ter que encurtar desse lado e alongar desse... Opa, ao contrário. Desculpe aí. Encurtar esse lado, encurtar e alongar aqui. E para fazer esse trabalho, a gente utiliza o que a gente chama de barra fixa ou espaldar. A gente utiliza a barra fixa e o espaldar para ir fazendo esse trabalho. É uma forma da gente fazer. Então, aqui, novamente, nós vamos alongar, e aqui a gente vai esticar, a gente vai alongar, esticar aqui, eita, e alonga aqui, e encolhe ali. Encolher e alongar. Tem que falar alongar, porque senão fica encolher e esticar tudo igual. Aqui é que começa o nosso trabalho
de fazer com que as vértebras sejam automaticamente colocadas nos seus lugares quando a parte muscular, que está toda à sua volta, começar a funcionar de acordo. Foi visto que toda pessoa que tenta se endireitar, ela vai sentir mais dor de um lado e logo, logo ela volta a se entortar. Pediram, aliás, para eu explicar mais sobre a escoliose social. Isto aqui é gerado pela escoliose, isso aqui é uma escoliose social, né? Menos de 10 graus. A escoliose social, ela é gerada por atividades que você desenvolve em que você fortifica ou atenua uma postura. Vamos dar um exemplo disso. Cruzar uma perna sobre a outra. Você sempre cruza a perna direita sobre a esquerda. Se vai cruzar sempre a direita com a esquerda, você vai sempre cruzar uma perna sobre a outra, vai levantar um lado, vai ficar mais alto do que o outro. Sentar, botar a carteira no bolso e sentar em cima da carteira. Você senta em cima da carteira, a carteira vai ficar aqui, vai levantar esse lado, o corpo todo vai se entortar. Por que o corpo se entorta? Para o olhar ficar reto. Senão vocês ficariam assim, ó, com o olhar, você ficaria inclinado, né, para o lado e o olhar ficaria torto. Nosso corpo não deixa o olhar ficar torto, é uma questão de equilíbrio. Então, para a gente sempre voltar e ficar retinho, o nosso corpo faz esse entortamento. Como que a gente vai corrigir isso? Porque se você vai dirigir e sempre vai empurrar com a perna direita o acelerador e o freio, sempre com a direita, a perna direita no carro trabalha mais do que a perna esquerda. E quem de vocês aqui só consegue colocar a bolsa no ombro esquerdo ou só no direito, que não consegue trocar porque ela cai? Você não tem um ombro que cai? Quem de vocês aqui tem um ombro em que não dá para colocar a bolsa porque ela cai? Quem tem aí? O ombro que não dá para colocar a bolsa porque cai. E porque esse ombro está nesse alinhamento aqui, ó. Está no alinhamento. Um ombro mais alto e um outro mais baixo. No desalinhamento, né? Então você vai utilizar sempre um lado mais do que o outro. Adianta trocar a bolsa de lado? Não adianta, você só vai ter uma bolsa agora caindo mais. Então, como que a gente vai resolver isso? Trabalhando exercícios de base, exercícios que vão fazer a alteração dessa área muscular. Vou fazer um desenho extra aqui, ó. Desenho extra. Vamos imaginar uma torre. E essa torre, para ela ficar aí em pé, para ficar firme, nós vamos colocar cordas para segurar essa torre. E segurando essas cordas, vamos colocar algumas pessoas. Segurando a corda aqui, para manter essa torre firme. Vou colocar mais uma pessoa de cada lado aqui. Isso aqui está fazendo mais força. Vamos colocar mais pessoas aqui. Mais uma pelo menos. Então você entende que se essa pessoa do lado de cá puxar mais do que essa pessoa do lado de cá, nós vamos ter uma mudança. Se essas pessoas puxarem mais, vocês entendem que essa torre ela vai ficar inclinada se aqui a gente puxar mais?
Então vai ter uma movimentação para cá. É a mesma coisa os nossos músculos. Quando os músculos de um lado puxam mais do que do outro, a gente vai ter uma coluna mais torta de um lado do que do outro. Então precisamos fazer uma liberação dessa musculatura, mas não adianta só você chega lá, vamos pegar, você vai para uma sessão de massagem. Você vai para uma sessão de massagem. Tem aqui, vou desenhar agora. Aí, já desenhei errado, né? Eu queria desenhar o poste torto, já desenhei ele reto. Vamos desenhar o poste torto. Vamos desenhar aqui. Essa primeira pessoa vai segurar, a segunda vai segurar e a terceira vai segurar. Aí do outro lado nós vamos colocar a pessoa 1, pessoa 2 e a pessoa 3 segurando. Essas pessoas aqui vão segurar aqui e essas vão segurar aqui, ó. Se essas aqui fizerem menos força, você vai ter isso. Então, quando você vai numa sessão de massagem, a gente vai soltar essa musculatura aqui, ó. Vai soltar ela. E provavelmente, por algum tempo, você até vai ficar mais retinho, porque vai soltando esses aqui conseguem puxar mais. Mas o que nos falta, muitas vezes, não é só soltar esse, mas é fortalecer os outros. Então nós temos que colocar mais força desse lado para que esse lado não puxe mais para lá do que para cá. Então o que nós precisamos fazer é um trabalho orientado para todo dia. Não é uma vez por semana, não é 2 vezes e nem 3 vezes por semana. É 7 dias por semana. Fazer movimentos que vão fortalecer mais o lado fraco e manter solto o lado forte. Então nós vamos soltar mais um lado, dando menos força para esse, e nós vamos puxar mais o lado. Vai puxar mais, aqui vai dar mais força para esse lado aqui. E isso só se consegue com exercício. Perguntaram ali, quiropraxia ajuda? A quiropraxia vai ajudar se você estiver fazendo exercício. Se você não estiver fazendo exercício, a quiropraxia vai endireitar um pouquinho e você vai voltar depois. E você vai ter que voltar todo mês lá. Você vai fazer um pouco disso e vai ter que voltar para lá. Porque você só está ajustando as vértebras. Você não está fazendo o ajuste, muscular. Então você vai fazer exercícios para fazer o ajuste muscular. E aí esse exercício ele tem que começar da base e ir trabalhando as 3 cinturas do nosso corpo. A cintura pélvica, a cintura abdominal e a cintura escapular. São as 3 cinturas principais que a gente tem. Quando a gente trabalhar essa cintura, essa e essa, e colocar elas 3 em equilíbrio, automaticamente os nossos ossos vão se endireitando. Vão se endireitando, você vai puxando automaticamente. E isso você vai notar que melhorou quando você for para a fila do banco e conseguir ficar durante 1 hora com os 2 pés no chão, sem fazer aquele joguinho de ficar com uma perna só. Sabe aquele joguinho que você fica com uma perna só? Vou desenhar aqui, pequenininho aqui, ó. O joguinho de uma perna só é quando você coloca o peso numa perna e entorta a outra, né? Aí você deixa uma perna reta e aí deixa a outra torta. Aí você fica lá, parado, mas uma perna no chão reta e a outra você entorta.
Aí você coloca o peso mais numa perna do que a outra. Maravilha, maravilha, maravilha. Vou trazer você para cá. Agora eu quero ouvir as perguntas que vocês têm para me fazer. Vamos às perguntas. Eu estou com dor na perna direita, diz a Nalva. Ela começa na coxa e sobe até em cima na nádega. Começa na coxa e vai subindo, uma dor que sobe aí, ó. Doutor, eu tenho escoliose, tenho 6 hérnias de disco e sinto muita dor. Muitas das dores que a gente sente, olha, grande parte das dores que a gente sente nem é da hérnia de disco. A hérnia de disco ela é muito silenciosa, é muito quietinha. Grande parte das dores são desses músculos que estão tensos, dos tendões, dos ligamentos, e que a gente tem que ajustar eles. Fazer um ajuste desses é com exercício, é com movimento. Você precisa movimentar o seu corpo para que ele dê uma resposta. Que exercício para escoliose? A gente utiliza geralmente um espaldar, né, que são bastões colocados em frente a uma parede, e a pessoa vai subindo de acordo com a melhoria, né? Conforme ela vai melhorando, ela vai se colocando em pé, e o exercício é feito com esses espaldar. Mas isso para a escoliose, que ela é patológica. A escoliose social é muito mais fácil. A escoliose social você faz com exercícios em casa mesmo, praticando exercício em casa. Só um segundinho, já volto aqui. O que acontece? Ela trava a minha cadeira. Tudo bem. Dificuldade para ficar na postura correta. Tenho escoliose, entre outros. Qual o melhor exercício? Essa dificuldade de ficar na postura correta é pela fraqueza muscular, tá? Então aí o que acontece? Você vai fazer exercícios que comecem pela base, exercícios de quadril, vai fazer elevação de quadril, vai trabalhar pernas, vai trabalhar muito movimento na parte baixa. Mesmo que você trabalhe bastante tempo sentado, você pode fazer isso. A Gata Aya Carvalho pergunta se Pilates resolve escoliose. Quando a sua escoliose é patológica, você tem que fazer um tratamento específico para a sua escoliose. E aí não entra Pilates nesse momento. O Pilates ele vai entrar depois, quando você já não tiver mais, já tiver corrigida a sua escoliose, e aí você vai poder trabalhar com o Pilates tranquilamente, para manutenção, para manter o seu corpo alinhado. Mas enquanto você não corrigir o alinhamento, o Pilates ele não vai conseguir resolver. Por quê? Porque para resolver a escoliose tem que ter um tratamento específico para isso. Gente, eu não trouxe minhas coisas aqui, né? Hoje está tudo lá no outro lugar. Qual a diferença de escoliose social e a patológica? Passando de 10 graus de curvatura, começa a ser a patológica. Então, de 10 a 20 graus, ela ainda é muito fácil de trabalhar, dali para frente ela já começa a ser bem mais difícil. E algumas delas têm que ser cirúrgicas aí. Mas a escoliose social é aquela que está abaixo de 10 graus, que é o que todo mundo tem, todos nós temos. É quando você para assim na frente do espelho e percebe, por exemplo, que sua cabeça é um pouquinho
pouquinho colocada para o lado, ou para cá, você percebe um ombro um pouquinho mais alto do que o outro. Essa é a escoliose social. Olha, eu não trabalho com RPG, o meu trabalho é com outra metodologia. Eu trabalho com a metodologia que eu tenho nesse livro aqui, Como Eliminar a Dor nas Costas e Vencer a Hernia de Disco, que é o meu livro. Eu trabalho com a minha metodologia. Então, não é uma questão de quantas sessões, porque a gente não faz por sessão isso, a gente faz até conseguir o resultado. Como cada pessoa é cada pessoa vai ter uma quantidade de trabalho para fazer, para corrigir. Seria meio absurdo a gente chegar e dizer, todo mundo fazendo 10 sessões vai resolver o problema. Não é assim que funciona. A gente tem que falar, né? Não é assim que funciona. Uma pessoa pode em 2 sessões melhorar mais do que outra em 10, que talvez não consiga chegar ao resultado que uma conseguiu em 2 sessões. Porque cada pessoa vai ter um resultado. Pode ser que você esteja lá trabalhando muito bem nos exercícios e aí dá uma gripe. Aí dá aquela gripe e você tem que parar com todos os exercícios, fica um tempo todo deitado. Tem coisas que podem acontecer. As próprias emoções de uma pessoa podem atrapalhar no exercício que ela vai fazer. Ela pode fazer com menos vontade do que a outra que está muito estimulada e acredita muito no tratamento. O quanto você acredita no tratamento influencia muito, principalmente nessa parte que a gente fala da parte muscular. Célia, olha só, a sua cirurgia de fratura L2, L5 já faz 3 meses, recuperando com coluna pendente para a direita. Qual exercícios? Faz 3 meses, né? Então você vai começar a fazer o tratamento agora dos exercícios, é um período de reabilitação. Você vai reabilitar o seu corpo para ele poder fazer as coisas. Então, nesse momento, quando você começa a trabalhar a reabilitação do seu corpo, você deve se preocupar mais no momento de agora em saber que a recuperação, ela vem, mas ela vem com um trabalho constante. E essa recuperação, ela não vai vir do nada, ela vai vir do seu esforço constante. Você colocar o seu corpo todos os dias com exercício. Todos os dias. É que a gente aprendeu na escola, a gente aprendeu lá nas aulas de educação física. A gente aprendeu nas aulas de educação física que educação física era 1 vez por semana. Aí ficou na nossa cabeça que se fizesse exercício 1 vez por semana seria o suficiente. Mas isso a gente aprendeu lá na escola, mas a escola não tinha tempo de fazer você fazer exercício todos os dias. Porque a metodologia que foi aplicada nas escolas, tem várias coisas que deveriam mudar na escola. Uma delas é isso, de você fazer educação física só 1 vez por semana. Na escola nós deveríamos chegar na escola, fazer exercícios, depois ir para a aula. Nós não deveríamos ir para a aula como a gente vai hoje em dia, chega lá os alunos dormindo na aula, não aprendem nada, passam o tempo inteiro parados na escola. Dá uma tristeza de ver aquele monte de alunos sentado nas cadeiras, tentando entender conceitos, mas os seus corpos parados. Quantos anos a gente estuda numa escola? Vocês já fizeram a conta? 1ª série, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e o 9º. Né? São todos esses anos aí. Nos primeiros anos, a gente tem muito movimento, a gente se movimenta muito, sempre tem atividades para a criançada nos primeiros momentos. À medida que a gente vai crescendo, vão sendo tiradas atividades físicas. Vocês já perceberam isso? Inclusive, no 9º ano, no 1º, 2º e 3º ano, no 1º, 2º e 3º ano parece que não tem mais educação física, não tem mais exercício. Aí o jovem aprende que não tem mais que se movimentar. O jovem fica pensando, nossa, e agora? Eu não vou mais, né? Eu sei disso, eu sei pelo meu filho, que daí sai da escola, nem quer saber de se movimentar.
Por quê? Porque ele não praticou isso na escola, não foi colocado como algo importante. E devia ser. A primeira atividade na escola deveria ser exercício. Todo dia, chega na escola, faz meia hora de exercício, faz 30 minutos ali. Mas o que é o exercício da criançada? O intervalo, que sai todo mundo correndo para tudo que é lado e que não é só para, né, desopilar. Então isso significa o quê? Que aprendemos que não devemos nos mover. E quando sentimos dor, o que fazemos? Paramos, ficamos paradinhos, com medo de se movimentar, porque acha que se vai movimentar, vai machucar. A verdade é que se você ficar parado, o seu corpo aprende com aquilo que você faz. E se você ficar parado, ele aprende a ficar parado. E quanto mais tempo você ficar parado, mais difícil é do seu corpo se movimentar. Tatiana, doutor, estou sentindo muita dor pelo corpo. Tem dia que o braço, costa, perna, quadril, tem dia que... Então, Tatiana, movimento. Colocar o corpo em movimento. Todos os dias. Amanhã nós não vamos ter a nossa live das 7h10, porque amanhã vai ser a Sexta-feira Santa e nós não vamos ter aula amanhã às 7h10. Mas todos os dias eu trago para vocês de manhã aulas com exercício. Tem lá no YouTube também aulas com exercício. Todo dia tem. Exercício, exercício, exercício. A Célia Gueiros pergunta se a natação é bom. Bom, a natação vai ser bom para você fazer movimentos com os braços, mas sempre lembrando que natação é um esporte, e por ser um esporte você tem que ter um treinador, alguém que lhe ajude, que lhe acompanhe, porque a natação tem também, com a natação você também pode se lesionar. Então tem lesões que vêm da natação, tá? A academia, se a academia vai ajudar. Se você tem uma escoliose e vai para a academia com a escoliose, mesmo que seja social, essa bem pouquinho abaixo de 10 graus, você estará fortificando a curvatura da sua coluna. Na hora de puxar lá a barra, você vai puxar mais com o lado que já tem mais força. Então, o ideal é a gente buscar equilibrar o nosso corpo antes com exercícios que possam nos equilibrar. E fazer academia também pode ser feito junto. Mas ter essa ideia, ter na nossa mente, e eu já vi muito isso, já vi e já atendi pacientes que vêm da academia com dores unilaterais, né, dores de um lado só, por conta de que estava fazendo a academia, mas não estavam conseguindo fortalecer os dois lados, as duas musculaturas. E aí a gente olha nas costas da pessoa, encontra um lado maior do que o outro, mais força, porque claro, na hora de puxar, na hora de fazer o exercício, o corpo dá um jeito. Minha indicação para quem faz academia, reduza o peso. Use um peso menor, não use tanto peso, usa um pouco menor. Ah, mas eu gosto de sentir o braço forte, faça mais vezes com menos peso. Se puder fazer só com o peso da barra, já é ótimo. Mas o que vai ajudar você a eliminar esses problemas de dores, dor no ombro, dor de tudo que você está sentindo aí, é você fazer exercício específico. Por exemplo, se você tem uma dor no ombro, você vai lá no meu YouTube, na Sabe Fisioterapia, escreve lá ombro. Vão vir 7 exercícios para você fazer para o ombro. Só para o ombro, só dedicado ao ombro. Então a gente deve procurar sempre pontuar, eu quero corrigir meu pescoço. Então eu vou fazer exercício para pescoço, só para pescoço. Tá? As perguntas elas sobem muito rápidas, gente. Então quando vocês forem verem que eu não respondo uma, escrevam de novo. Tenho 2 cistos no joelho. É um cisto de Baker. O direito é maior e esse é menor. E esse é menor. Tá?
Olha, eu não conheço chá nenhum que vá resolver problema de cisto. Se você conhecer, até me traz aí. Vai ser uma boa, porque eu tenho pacientes com cisto de Baker. E a solução é praticar movimento para ele não incomodar tanto. As vértebras do pescoço, fazer músculo. Se tiver muito músculo na vértebra do pescoço, muito músculo, ele fica o pescoço muito forte, às vezes fica muito rígido. A gente precisa ter um pescoço mais solto, que consiga fazer os movimentos, que você consiga levantar, movimentar. O nosso corpo é bem complexo. Quando a gente quer corrigir o pescoço, muitas vezes a gente tem que corrigir os nossos ombros. E quando a gente quer corrigir os ombros, tem muitas vezes que tem que corrigir o pescoço, para o ombro melhorar e para a lombar melhorar. E melhorando a lombar, tem muitas vezes você melhora só a lombar, já passa a dor de cabeça, dor de pescoço. Porque é como se fosse a torre de Pisa, né? Um pouco entortada. Se você endireita embaixo, vai endireitar em cima. Então a gente tem que endireitar embaixo primeiro, para depois esse endireitamento chegar até em cima. Não, o cisto não vai ser removido não, Maria. Porque o que é o cisto? Né? Você já viu o que é um cisto de Baker? Ele é um espaço em que o corpo criou para que os líquidos que estão dentro do joelho, que são líquidos que vazaram. Esse líquido vaza e ele cria uma bolsa, que é esse cisto aí. E vem do joelho. Se você tirar o líquido dali, o joelho vai mandar mais. E mais, e mais. Então, até tem essa possibilidade de você com a agulha tirar o líquido daí, mas vai voltar. Estou em crise de hernia de disco cervical, já tive uma em dezembro. Como faço o desafio de 21 dias? Vanessa, você manda uma mensagem lá no privado e com o número do seu WhatsApp e escreve quero desafio 21 dias. Quando sair a próxima turma do desafio, a gente comunica a você. Provavelmente daqui a um mês, porque ela começou na segunda e estamos hoje no quarto dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, quarto dia de desafio de 21 dias. Então você manda uma mensagem no privado com o número do seu WhatsApp e DDD. E aí você vai poder entrar no desafio para resolver esses problemas aí. Ou pode também adquirir o livro, né? O livro mais imediato, você adquire ele é um livro digital. Com esse livro você tem 1 hora e 27 minutos de exercício. Você adquire ele hoje mesmo chega na sua casa. Na sua caixa de mensagem. Muito importante que, se você quer adquirir o livro ou entrar no desafio de 21 dias, tem que mandar uma mensagem no privado com o número do DDD e escreve o que você quer. Se você quer uma consulta, você escreve quero consulta. Se você quer o livro, escreve quero o livro. Se você quer o desafio de 21 dias, coloca quero desafio de 21 dias. Fernanda diz que não consegue caminhar, meu ombro e o braço esquerdo ficam dormentes. O que pode ser isso? Muito bem, não consegue caminhar é uma questão mais baixa, pode ser por fraqueza, ver tantas coisas que você falou aqui, Fernanda, muito mais fácil de eu detectar se fosse numa consulta. Então eu posso chutar aí, fazer um chutômetro de que provavelmente você não está conseguindo caminhar, porque essa parte do quadril está com alguma lesão, essa questão do caminhar. Agora você já me fala de ombro, braço esquerdo fica dormente, então a gente tem a possibilidade de uma radiculopatia, de uma hernia de disco, a gente tem a possibilidade de estar acontecendo uma síndrome, um desvio, várias coisas podem acontecer. Meu pescoço do lado esquerdo costuma dar choque. Tenho que esfregar porque chega a queimar. Uau! Doutor, vivo com muita dor no cóccix pela manhã, então é horrível. Se pegar peso, então nem se fala.
Aí, eu deixei meus desenhos longe hoje, eu vou lá buscar eles para ajudar você. Eu voltei! Ó, quem que tá com dor lombar aí? Quem tá com dor lombar, escreve eu. Quem tem dor lombar, escreva eu. Obrigado pelo gelado aí, o cone gelado. Isso aí, o pessoal que tá com dor lombar vai fazer esse exercício aqui, ó. Esse exercício. Você vai deitar aí no chão ou na cama. O chão é mais interessante, mas nem sempre se pode. Você vai colocar uma cadeira e aqui você vai colocar na cadeira as suas pernas. Aqui uma toalhinha enrolada que não pode estar mais grossa do que seu pulso. E na cabeça um travesseiro. Você vai ficar 20 minutos nessa posição. 20 minutos. Façam isso todos os dias. Todos os dias. É o exercício do descanso. Toma meio copo de água antes e meio copo de água depois. Vai ajudar você muito, 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 muito. Boa noite, Daniel. Muito obrigado pelo TikTok. Doutor, eu tenho dormência nos pés, nem com a cirurgia teve melhoras. Edilza, temos que estudar de onde vem a sua dormência. É o que eu digo aqui, ó. Em vez da gente olhar só para dor, ou só para dormência, ou só para hernia de disco, vamos olhar para o todo, para tudo que engloba o nosso corpo. Será que eu estou fazendo mesmo movimentos todos os dias? Isso é uma coisa importante também. A gente coloca a nossa saúde. Eu tava pensando sobre isso hoje bastante, sabe? O quanto que a gente coloca nas mãos dos outros a saúde que nós deveríamos saber produzir em nós. Nós deveríamos saber como produzir a própria saúde. Aliás, tem um capítulo aqui no meu livro, tem capítulo de tudo que eu falo aqui. Tudo que eu falo aqui está escrito nesse livro. Então tem um capítulo aqui, deixa eu ver onde é que está. A quem pertence a hérnia de disco? A quem pertence a cura da hérnia de disco? A quem pertence? Esse é um capítulo do livro. A quem pertence a cura da hérnia de disco? Será que a cura da hérnia de disco pertence ao quiropraxista? Ao farmacêutico? Ao medicamento que ele vai me dar? Será que a cura pertence ao médico, ao ortopedista que é o responsável pela minha cura? Será que é ele que é o responsável por curar? Será que é o neurocirurgião? Ou será que é o fisioterapeuta? Será que é o osteopata? Quem é responsável pela cura da hérnia de disco? Na sua opinião, quem é o responsável? Quem é? Daniel tem que ver, continuar trabalhando essa sua cervical aí. As origens disso tudo, né? A gente não sabe a origem. Depende, a cura só depende de nós, gente. Só de nós. Porque é você que vai fazer o tratamento. Então, se o neurocirurgião entrega para você fazer alguma coisa e você não faz, não vai acontecer nada. Se lhe indicam um medicamento e você não toma, não vai adiantar nada, tá? Então, se você resolver fazer o que tem que ser feito, vai resolver. Mas é você que tem que assumir isso. Se você decidir por uma cirurgia, essa semana eu botei lá duas coisas diferentes. Eu coloquei duas pessoas, a Jimenez e a Raquel Zandron. Quando eu coloquei a Jimenez, que é uma pessoa
que fez a cirurgia e ficou boa, todo mundo quis fazer cirurgia. Todo mundo. Eu vou fazer. Raras pessoas não queriam fazer cirurgia. Quando eu botei a Raquel Zandron, que fez uma cirurgia e se deu mal, aí os comentários foram contrários. Ninguém mais queria fazer cirurgia. Não, meu Deus. Raras as pessoas que queriam porque tiveram alguma experiência boa. Mas ninguém mais queria. Então, será que a gente está conseguindo questionamentos hoje? Será que a gente está conseguindo saber para que lado andar? Será que hoje a gente tem condições de tomar decisões? Será que eu consigo tomar uma decisão com clareza? Se eu estou para fazer uma cirurgia, será que eu estou seguro dessa minha decisão? Porque a decisão não é do médico. A decisão, quem toma é você. A decisão é você que deve fazer. E aí, Gabriela Lopes, como que você está fazendo o exercício? A gente sabota. Sim, o medo é um vilão, sabe? Isso. Silvia, mas a chance de dar um erro de cirurgia é a chance de cair no avião. Você deixa de voar? Olha, que haja uma chance, né? Assim também, a chance de você curar a hernia de disco sem precisar a cirurgia é de 95%. Você deixaria de fazer o tratamento só porque acredita que a cirurgia vai dar certo? Tô de cama há 5 dias, dor na hernia de disco. Tenho muita dor abaixo da nuca, tenho muita dor na coluna. Eu não consegui com tratamento nenhum. Que pena, Silvia. A maior pena é que você não fez o tratamento. Você fez tratamento comigo, Silvia? Qual o valor do livro, onde comprar? Para você adquirir o livro, Fernanda, você vai no link do meu perfil. Ó. Você vai tocar nessa cabeça que tem aqui em cima. Aí vai aparecer a cabeça de novo. Aí você toca aí na cabeça de novo. E você vai lá para o meu perfil. Lá no meu perfil, você vai mandar uma mensagem com o número do seu WhatsApp e DDD. E aí você escreve essas perguntas que você fez agora. Qual o valor do livro e onde comprar. A minha equipe entra em contato com você e passa os links para você, tá? Mas tem que colocar o número de WhatsApp para poder passar os links. Quando fica frio, não sinto ele, não sinto os pés, né? No frio. Maria Terezinha, gostaria de saber o exercício. Eu faço para maxila muito. Para maxila. Não compreendi. Não compreendi o que é maxila. Ah, o maxilar. Tem muita dor no maxilar. Ah, entendi. Sorrir, né? Sorrir. Você vai sorrir. E vai fazer esse movimento aqui, ó. Esse é um primeiro movimento. Tem um monte de movimento para fazer com a maxila. Para tirar a dor dele. Ela passa, Kel. Passa, a dor passa. Ó. Já experimentou fazer esse exercício, Kel? Boa noite, Ângela. Tudo bem com você? Ó, vamos fazer esse exercício aqui. Você coloca uma cadeira no chão ou em cima da cama. Vai colocar as pernas aí em cima. Aqui onde tem esse rolinho, aqui, ó, esse pretinho, esse aqui é uma toalha bem fininha que você enrola e não pode ficar mais grossa do que o seu pulso. E aqui na cabeça você vai colocar um travesseiro para ficar bem suave, bem leve. Você vai fazer isso por 20 minutos. Vai tomar meio copo de água antes e meio copo de água depois. Tá? 20 minutos nessa posição. Obrigado por compartilhar. Um pouquinho de barulho. Vicioso hoje. Temos 308, 309 pessoas agora aprendendo esse exercício. Então você que está aí, está com dor, está com sofrimento, começa por aqui. Começa a praticar esse exercício.
E aí, Valmira, tudo bem? Voltou de viagem? Olha, a Valmira, por exemplo, que está escrevendo aí para vocês, tinha muitas dores. E ela começou com esse exercício aqui. Depois ela comprou o livro, fez exercício do livro, melhorou, conseguiu mais trabalho. Aí ela entrou para o desafio de 21 dias, melhorou mais ainda. E hoje ela já está dentro da comunidade Os Livres da Dor. A comunidade Os Livres da Dor é um local na internet onde você vai ter o meu apoio, vai ter atendimento, vai poder fazer exercício todos os dias, muitas atividades para que você melhore da sua coluna. É que hoje em dia nós temos que utilizar a tecnologia para estar mais próximo dos profissionais que trabalham com saúde. É importantíssimo, tá? É importantíssimo isso. Quando eu criei, já voltou a trabalhar, olha só, fez a super viagem. Imagina, você nem pensava que ia trabalhar, né? Tanto assim, nem pensava que ia viajar, né, Valmira? Viajar. E agora vai para onde a próxima viagem? Onde será? Então, gente, assim, ó, a metodologia que eu utilizo é apoiada pela possibilidade de você fazer o exercício em casa. Você pode fazer em casa os exercícios. Por isso que eu estou aqui. E a Valmira vai vir para Caxias aqui, ó. Vai vir tomar vinho, né? Vem tomar vinho aqui. Vem, Valmira. Vem tontear aqui no vinho. Vai tomar banho na banheira de vinho. Tem uma cidade aqui perto que tem um chafariz de vinho. Já pensou? Então, gente, a metodologia que eu uso, ela funciona da seguinte maneira. Todos os dias praticar exercício. Mas não é qualquer exercício, é o exercício que o seu corpo gosta de fazer. Exercício leve, exercício tranquilo. Você vai fazer isso sob a minha orientação. Eu oriento você. O tratamento para hernia de disco, ele tem que ser todos os dias. E você tem que fazer 3 coisas no tratamento da hernia de disco. Descompressão, liberação miofascial e movimento contínuo. Se não tiver essas 3 coisas, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem que ter as 3 coisas. Quem está com hernia de disco aí já deita nessa posição, faz esse exercício. Exercício do descanso. 20 minutos nessa posição. Aqui nesse pretinho, você vai colocar uma toalha enrolada, que não pode ser mais grossa do que seu pulso. Correto? Aqui, ó, na cabeça, vocês vão ter um travesseiro. Deixem deitados, fiquem deitados aí com esse travesseiro e descansem. Descansem por 20 minutos nessa posição. Sinto muito formigamento nas mãos, meu médico diz que é coluna. Talvez sim. Talvez não. Olha o que pode ser. Só para vocês terem uma ideia, formigamento nas mãos, pode ser hernia de disco? Sim, pode ser hernia de disco. Pode ser uma radiculopatia? Pode ser uma radiculopatia. Mas o que mais que pode ser? Pode ser o desfiladeiro torácico. Aqui nós temos a clavícula, que se essa clavícula estiver pressionando o nervo que você tem aqui, você vai sentir formigamento nos braços. E nem é por causa do seu pescoço. Mas isso tudo que eu trago aqui para vocês é para vocês começarem a entender a possibilidade de você começar a botar exercício na sua vida, no seu dia a dia. O exercício cura. Quando você pratica ele de maneira correta, ele cura. Você precisa fazer. A Valmira aqui, fiz o exercício ontem à noite de sentar e levantar da cadeira. Tadinha das minhas pernas hoje. Fez bastante, hein? Bom, que ótimo. E muito bom. Isso é muito, 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 muito bom. Valmira, tu tá com vontade de falar hoje, né? Hoje. A Valmira tá com vontade de falar. Vou chamar você, Valmira. Posso te chamar, Valmira? Bateu um papinho? Está pulando o meu comentário. É um comentário pula-pula?
Comentário pula-pula. É difícil para mim aqui porque eu não consigo. Eu não pulo, né? Mas aí, de repente, eu não leio. Até achar. Melhor você escrever de novo, não? Estou com um problema na cervical e já treino. Estou tentando choques de cabeça. Na realidade, parece choque. Estou com um problema na cervical, já treino. Estou tentando choque na cabeça. Na realidade, parece choque. Tem formigamento na minha perna. Eu não consegui achar o seu comentário, na verdade. Efraim, manda de novo. Efraim e Helenara, manda de novo, para eu ver. Doutor, eu tenho artrose na coluna e tenho artrose no quadril direito, quadril esquerdo. Começa por aqui. Faz esse exercício aqui, que esse vai lhe ajudar muito. A Valmira quer matar a saudade aqui, quer vir conversar. 5 minutos, tá, Valmira? 5 minutos, porque eu já tô querendo ir dormir hoje. Boa noite, Valmira. Tá chegando, tá chegando. Ainda não chegou. Ó, Boa noite. Boa noite. Como é que então foi a sua viagem? Tá baixo seu microfone, acho. Tá baixo? Não pode Tá? ser. Estranho. Tá baixo, gente? Eu acho que não. Tá sempre no mesmo lugar. Nossa, o meu tá baixo, eu não sei. Acho que é o meu celular. Consegue me A ouvir? viagem foi boa. Tá. É só isso. A viagem foi boa? Não, foi boa. Tomei muita cerveja, saí, passeei, cuidei de meu pai, cuidei da minha madrasta. Fui ver os parentes que eu não via há 21 anos. Nossa. E o que mais eu gostei foi de contemplar aquele céu lindo, maravilhoso. Tem nada assim, ó, azul, só o céu e as nuvens. Que coisa linda, maravilhoso. Em São Paulo é sempre escuro, né? É, é por causa da poluição, né? É, tem Eu sempre tô escuro. bem, você tá bem? Eu tô, mas tô com um sono já. Eu quero ir dormir cedo hoje. Você fez procedimento nos dentes, aí tava aí, ó, todo sorridente aí. E aí? E tuas Então, costas? olha, eu cheguei eu cheguei terça-feira, ontem já fui trabalhar. E as costas não incomodaram na viagem? Não, não, olha, eu viajei 2 horas, que é uma cidadezinha, né, do interior, 2 horas de carro, mais 2 horas de avião, mais quase 3 horas para chegar aqui na minha casa. Não incomodou. E ontem eu trabalhei também não incomodou. Assim, dói um pouquinho porque eu tava parada, né? Então a gente começa a movimentar e o corpo começa, né, reagir. Mas eu fiz meu exercício ontem de. Nossa, que exercício é aquele, hein? Minhas pernas hoje, tadinha das minhas pernas. E ainda eu fui trabalhar hoje, não foi no apartamento, não. Foi numa casa de 2 andares. Teve que subir a escada. É, subir e descer a escada, minhas coxas tá tudo doendo. Eu falei, eita desgrama, é hoje. Aí tava vindo com a dorzinha na lombar e nos pés, mas foi por causa do trabalho. Da lombar já até passou já. Dos pés também. Mas é porque 10 horas de trabalho, né? Quantas horas de viagem deu lá da Bahia até São Paulo? 7. 7?
7 porque, ó, 2 horas do interior para Salvador, aí mais 2 horas de avião e mais 3 horas de Congonhas para minha casa, porque tava um trânsito danado. É bem perto o aeroporto, mas se tornou muito longe por causa do trânsito. Sim. E hoje eu trabalhei, viu? Tava tudo sujo as casas, tudo sujo, me esperando. O apartamento ontem, sujo, a casa hoje, lavei 3 banheiros hoje. 3. Lavei, limpei, não, limpei 4 suítes, uma sala íntima na frente logo quando sobe a escada, limpei a escada, limpei uma, duas, 3 salas enormes, 3 salas de ambiente, né? Que é tudo, aqui em São Paulo é tudo dividido por móveis, né? Uhum. Mais um lavabo, a cozinha, a lavanderia, a cozinha gourmet lá fora, mais os quintais. Em outra época eu não conseguia fazer, não. E tô bem aqui, sem dor. Eu não ia fazer, eu falei assim, se eu ficar com essa dor aqui nos pés, eu não vou fazer exercício hoje. Mas a dor já tá indo embora, que eu tomei um banho bem quente, coloquei os pés lá embaixo do chuveiro. E aí, deitei aqui um pouquinho para descansar, para depois fazer o exercício. Isso aí. Bem bom isso. E aqui tá gostoso. Olha, o pessoal aí, gente, vocês aproveitam, viu? Aproveita, compra o livro, faz o desafio de 21 dias, começa passo a passo. Começa um pouco hoje, um pouco amanhã. Quando vocês veem, vocês estão, olha, igual eu, só falta correr. Só É falta, isso. só falta correr e também, como é que fala? Eu tenho que colocar também na minha rotina a caminhada, né? Porque eu preciso também, né? Da Uhum. caminhada. Eu já estou num desafio já há um tempo, né? Então eu tenho que começar, né? É, ir mais além, né? Não ficar com. Não é medo, é falta de tempo mesmo, né? Isso. Que eu acordo 4h30, eu cheguei agora há pouco. Aí ontem eu trabalhei. Passei no mercado, fiz compra, cheguei em casa, guardei a compra, depois fui tomar banho, tomei café, descansei lá para 11h30, quase meia-noite que eu fui fazer meu exercício. É difícil de acreditar que. Como que você não precisou de cirurgia? Graças a Deus que não. Eu já fiz uma, né, quando eu era nova, né? É porque eu tive meu filho mais velho, foi cesárea, né? Então é uma cirurgia, né, que a Sim, gente meu Deus. toma, né, anestesia. Eu quase morro. É. Então, eu dou graças a Deus que eu não precisei, nem vou precisar. E ontem eu deitei nesse chão aqui, fui fazer os exercícios, eu falei assim, eu vou ficar boa, eu vou ficar boa, eu vou ficar boa, eu vou ficar boa. A gente tem, a gente tem que começar a falar pra gente mesmo que vai ficar boa, porque a gente está profetizando também na nossa vida. É, isso ajuda bastante. E junto com o exercício, né? Uhum. Então aí tudo fica mais fácil. Como é que dizem? E, Tem uma frase que diz assim: a Deus orando e com o malho dando. eu nunca ouvi esse ditado. É, a minha mãe diz assim: quando se descansa, se carrega as pedras. É. Não, ou então assim, essa noite não, quando eu não estou descansando, eu estou carregando pedra. Isso aí. Eu comi muita foi jaca lá na Bahia. Jaca? Eu nunca comi jaca. Você nunca
comeu jaca? Nunca. Você não gosta? Não, não tem. Aqui não tem. Nossa, é maravilhoso, jaca. Aqui não Uma tem jaca. delícia. Nunca vi jaca por aqui. Mas Eu já nem no eu Mercadão. não tem. Eu vi jaca no Rio de Janeiro. Quando fui para o Rio de Janeiro, eu vi jaca. Vi jaca quando fui para Brasília também, vi jaca. Eu tava Então, lá, eu ia deitar embaixo do pé de jaca e disseram assim: "Não fica aí, cara, vai cair jaca na cabeça". eu comi bastante jaca, castanha. Aí tem castanha. Tem, castanha tem. Então, comi muita picanha, que lá a picanha é R$ 37 o quilo. Ô, Aqui tá R$ 84. nossa! Bom, encher a mala de picanha e trazer, né? Eu tenho, eu tenho eu conheço uma senhora que ela tem filho aqui, aí ela vem passear, ela compra a carne, a carne toda, ela compra e traz, porque ela falou que lá é mais barato do que aqui. Ela faz a viagem para Bahia, compra carne e volta. Quando ela vem pra cá, pra casa do filho, da filha, ela faz isso. Bom, já que tá vindo, né? É, porque assim, eu trouxe carne de carneiro pro meu filho comer, fazer churrasco. Carne de carneiro aqui é um absurdo. Lá é R$ 30 o quilo. A gente tem que aproveitar, Tem, já que foi, né? né? Então, gente, ó, confia no anjo, viu? Nesse anjo aí, ó. Eu confiei. E, assim, eu fui de cabeça, não foi, Maurício? Foi. Falei assim, vou comprar, vou fazer, porque em uma saída em um barzinho eu gasto 200 pau. Eu já nem tô mais querendo ir pro bar, para não ficar gastando meu dinheiro. Gastar com coisas que importam. Ó, R$ 200 eu gasto numa saidinha uma vez no mês, olha lá, quando dá para sair. R$ 200. O que é R$ 200, gente? Uma vez no mês. Você paga a parcela no cartão, você nem sente que você está pagando. Vamos É, aproveitar enquanto a gente tem internet, enquanto a gente tem o Maurício para nos ajudar a fazer as, os exercícios, nos orientar, porque, olha, eu vou falar para vocês, se não fosse ele, eu nem sei se eu estava trabalhando mais. tu tava a caminho de cirurgia já, tava ficando crítica a coisa. Então, eu sou muito grata, porque hoje eu tô aqui, ó. Antes eu chegava, nossa, eu não aguentava nem levantar da cama para ir no banheiro. Hoje eu tô aqui, ó. Tô deitada, trabalhei 10 horas hoje e não tô com dor na coluna. 10 horas, sem tomar remédio, porque muitas vezes você toma um remédio e ainda não passa a dor. Eu já cansei de fazer isso. Correr para emergência do remédio. É, Paliativos, né, Maurício? Que só é os o remédio. E aí, tô bem, graças a Deus, fiz uma viagem. Nossa, e outra, quando eu fui, eu fiquei sabendo que eu tava com hernia de disco, que o ortopedista falou pra mim, ele falou assim, evite viagem longa, tá? Você não pode fazer viagem longa. Evite viagem longa. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, pronto, e agora? Como que eu vou pra Bahia? Eu falei assim, porque de avião é 2 horas. Pro interior é 2 horas, 4 horas. mais cinco horas de carro. Mas é. Eu falei, pronto, agora lascou, não vou sair mais nem de casa, basicamente. Mas graças a Deus estou bem, estou bem, estou bem. Graças a meu bom Deus e graças a você. Obrigado.
E a você também, né, que praticou, entrou de cabeça e Olha, gente, eu vou falar uma coisa, viu? Tem que ter muita força de vontade para ficar bem. Porque tinha dia que eu chegava com tanta dor, tanta dor, tanta dor. Eu respirava fundo e falei assim, tem que ir pro chão fazer exercício. Aí ia pro chão fazer exercício com dor, mas fazia. E na hora de levantar, na hora de levantar, que a coisa ficava pior. Me segurando aqui, me segurando ali. Levantava e era todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E todo dia eu fazia esse descanso da cadeira, de manhã, de noite, de manhã, de noite, de manhã, de noite. E hoje eu tô bem, graças a Deus. Hoje eu levanto sem precisar segurar em nada. E olha que maravilha, tá vendo? liberdade, né? É Liberdade. liberdade. Liberdade tem um preço, né? Então, e a gente tem que pagar o preço, né? É, É igual você, tipo assim, é igual você mudar de uma cidade para outra e não conhecer ninguém. E o desconhecido não assusta, assusta. Então, é você, né, tem que ir em frente. Não adianta, não pode ficar na mesmíssima sempre. Você tem que mudar. Você mudando a sua maneira de. Ó, hoje eu bebo, né? Se eu mudar a minha. Se eu não parar de beber, a minha energia já muda também. A pessoa, quando ela começa a fazer os exercícios, a energia dela já muda. Ela já fica mais, como é que fala? Já acredita mais, ela já fica mais confiante, aí já vem a esperança, aí já vem a liberdade de conquistar mais e mais e mais. e só melhora. E é só melhor ir pro abraço, Isso aí. tá certo? Deixa eu responder umas pessoas aqui. Vamos ver. O Valente pergunta, doutor, meu raio-x da coluna deu presença de osteófitos marginais, L4, L5, S1. Ele pergunta o que é isso, né? Osteófitos marginais são ossinhos que vão crescendo ao redor da sua vértebra, aqui bem pequenininhos, que depois vai virar bico de papagaio. Ô Então, Maurício, oi, tem alguém aí falando que você quer dormir. tem? Não sei quem é, não. Não, não sabe. Eu não Eu sei. acabei, eu acabei de ler a mensagem aí, Valmira, o doutor Maurício quer dormir. Aí, ó, pergunta aí, você tem escoliose, hernia de disco, artrose, será que o livro vai ajudar em tudo isso? Vai ajudar sim, Branca. Vai ajudar em tudo isso. Aí, recebi vários presentes. Estamos subindo. Gostaria de saber qual o melhor exercício para desgaste degenerativo e muitas dores no ciático. Olha, começa por esse aqui, ó. Ó, Paulo. É esse exercício aqui, ó. Você vai colocar os pés aí na cadeira, vai colocar aqui uma toalhinha que não pode ser mais grossa do que seu pulso, e aqui na cabeça você vai colocar um travesseiro, tá? Fica ali por 20 minutos. Esse, Pessoal esse fazendo brincadeira exercício com a é a gente. salvação de todo mundo quando está começando. É, né? Tem que fazer ele bastante. Começa por esse, né? É, só começar e já vai ter resultado. Ô Maurício, esses dias um rapaz me levou no aeroporto, né? Quando eu viajei, ele me levou para o aeroporto, um Uber, só que eu conheço ele já faz tempo, né? Uhum. Aí na hora que ele pegou minha mala, eu já vi logo que ele tinha problema de coluna. Aí eu conversando com ele e tal, quando eu fui, né, já conversei com ele, que eu passei por esse processo, né, no tratamento, tudo.
E aí eu mandei a foto do exercício para ele e tudo. Aí quando eu voltei agora, ele foi me buscar lá também no aeroporto. Eu falei, você tá fazendo os exercícios? Ele, pior que não, viu? Eu não tenho tempo. Eu falei, então, né? Mas se você ficar numa cadeira de roda, você vai ter menos tempo ainda. É, Aí ele, aí ele pegou e falou assim, nossa, eu falei, porque você não sabe que hernia de disco que você tem. Você já foi no ortopedista? Você já fez a ressonância? Não. Eu falei, então, você está fazendo o exercício da cadeira? Não. Eu falei, então. Eu falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você trabalha de Uber, você tem dois filhos que você paga pensão. O dia que você não puder pagar pensão porque você está doente, as mães não estão nem aí, elas vão te pôr na justiça. Aí Valmir, imagina, eu falei, imagina? Falei, então experimenta para tu ver, fica sem pagar a pensão. Aí conversei bastante com ele, falei, meu filho, quem tem que se cuidar é você, quem tem que se amar é você. Você que tem que correr atrás do prejuízo. Amanhã depois você não paga NPS, né? Se precisa ficar numa caixa, não tem NPS pago. Eu falei assim, amanhã depois tu trava aí da coluna, teus irmãos vão cuidar de ti? Tua irmã vai cuidar de você? Não, sim, então, por que que tu não se cuida, criatura? Ah, Valmira, eu vou ver aquele exercício aqui. Eu tive que mandar de novo para ele. Aí, ó, eu nos ouvidos dele, eu comi, quase que eu como os ouvidos dele de tanto falar. ah, vai ver que ele tá aqui agora te assistindo ainda. Eu falei, meu, ó, vou te falar uma coisa, vai sair mais caro você ficando parado, tirando um tempo para cuidar de você, do que você trabalhando e podendo cuidar de você. Claro. Aí ele, é mesmo, né? Eu falei assim, olha, quando eu comecei o processo, eu trabalhava 2 dias. Aí eu fui ficando bem. Hoje eu trabalho 4 dias, mas eu não deixo de me cuidar também. Meus exercícios eu faço todo dia. Aí ele é mesmo, né? Eu falei assim, é mesmo, fica aí. Ele anda igual, ele anda assim, ele joga meio que a coluna para baixo, sabe? Aí eu falei assim, nossa, você tem que fazer a ressonância, né? Pra ver se você não tem nada na cervical. Se você tem, ó, eu dando uma de fisioterapeuta. É, porque você melhorou, né? Então você quer passar isso. Quando a gente aprende uma coisa boa, a gente quer passar para os outros. Uma Você coisa que você. acredita, você acredita que eu dei no seu nome para uma mulher lá na Bahia? É? Ela foi, minha tia foi passando no ortopedista, e aí eu fui com ela, né? Chegou lá na clínica, minha tia entrou para a sala do ortopedista e eu fiquei sentada, né? A gente começou a conversar. Ela disse, minha filha, dá uma olhada aqui no meu exame. Maurício, ela me mostrou a fotografia, tadinha, fiquei com dor dela. Tem um lado que a coluna tá, sabe? Eu acho que é a cervical. É na cervical. Tá assim, tipo, deteriorando, sabe? Um lado da coluna. E ela tem C3, C4, C5, C7. É cervical, né? Sim. E Cervical. ela tem hernia de disco L, L3, L4, L5, L6 e L7. Bico de papagaio e artrose. Eu falei, coitada. Eu falei assim, olha, eu também tinha, eu falo que eu tinha porque eu não tenho mais, né? Eu É. tinha hérnia de disco, e aí eu conheci um fisioterapeuta e eu me trato com ele pela internet. Eu não saio de casa para fazer fisioterapia, eu faço em casa mesmo. Eu disse, minha filha, eu falei assim, hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Eu disse, é mesmo? Eu falei, eu falei assim, você quer o nome do telefone dele? Ele está no nome do telefone o quê? O nome dele, aí você entra no YouTube, no Instagram, no TikTok, e aí você põe o nome dele lá e ele aparece.
Ah, eu vou ver, minha filha, eu vou ver. Eu falei, tá bom. 59 anos, tadinha, deu dó. É nova, é nova. Nova. E ela trabalha como um auxiliar de serviços gerais. Já recorreu ao INSS não sei quantas vezes, foi recusada. Eu falei assim, então, né? Ah, minha filha, mas eu coloquei no advogado e estou esperando, quero me aposentar. Eu falei assim, tudo bem, se você conseguir aposentadoria, mas mesmo assim você tem que fazer o tratamento para você ficar bem, para você ficar bem. Você vai ficar aposentada sem qualidade de vida. É verdade. Aí, Valmira, te chamo outro dia de novo, pode ser? Tá bom? Pode ser. Tchau. Tchau, Boa abraço, noite. boa noite. Aí, beleza. Quero saber quem quer subir aqui para falar comigo. Quem quer subir? Quem quer subir aí para falar comigo? Ninguém. Para eu não dormir, vocês têm que mandar vocês têm que mandar aqui, ó, as rosquinhas, tá? Para eu não dormir, vocês têm que mandar rosquinhas. Aí sim, vocês mandam aí 5 rosquinhas. Aí eu não vou dormir, eu fico mais feliz. Mas é isso, né, gente? Vocês querem que eu vá dormir, é isso? Ó, amanhã nós não vamos ter live, tá? Fica bem aí, ó. Não vai ter live às 7h10 e não vai ter live às 8 da noite, às 20 horas. Que amanhã é dia de recolhimento. Hoje também é, a gente tem que ficar mais recolhido, mas para fazer uma meditação sobre a vida, refletir um pouco sobre as coisas, né? Então, hoje e amanhã são dias especiais para todos nós. Existe cura real para hernia de disco? Sim, Safira, existe. Eu vou lhe mostrar. Deixa eu abrir aqui um arquivo para você ver. Vou mostrar para você. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Eu vou mostrar para você uma hernia de disco que foi curada. Vou começar por aqui, né? E já mostro para outra rede. Ó, isso aqui é uma hernia de disco sequestrada, né? E ela tá para cima aqui, pegando a cauda equina. Aí, essa pessoa fez o tratamento aqui comigo. E ficou assim. Desapareceu aí a hernia de disco, viram? Simples assim. Desse jeito aí. Você pode ser a próxima pessoa que vai ter esse resultado maravilhoso. Porque uma hernia de disco desse jeito dói muito. Essa aqui estava doendo muito para ela. É uma costureira. Estava com uma retificação lombar bem acentuada. E a gente trabalhou com exercícios. E aí ela ficou assim. Sem hernia de disco aí. Mas, como diz Santo Tomé, só acredita vendo. Como disse São Tomé, né? Só acredito vendo. Eu atendo online, ou aqui na minha cidade, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Online, se você quer atendimento online, você manda uma mensagem no privado, escreve o número do seu WhatsApp e escreve assim, quero consulta, tá? Na consulta, a gente vai ver detalhes dos seus exames, tudo.
e eu dou encaminhamento para você para o tratamento. Tá? Aí, aqui na internet, eu tenho assim, esse exercício para você começar, se você tem dor nas costas, começa por aqui. Em seguida, é interessante você adquirir meu livro, aqui tem 1h e 27 minutos com exercício. Você pode entrar no desafio de 21 dias, que é excelente, também tem grandes resultados. O desafio de 21 dias eu acompanho diariamente a evolução de vocês. E vocês podem entrar na comunidade dos Livres da Dor. Tudo isso pode ajudar você. Tem um primo radialista que mora aí em Caxias do Sul. Olha que beleza. Fiz uma cirurgia de coluna em 38 dias, mas estou sentindo muitas dores na perna. Agora, se antes precisava de exercício, agora vai precisar de muito mais, Eva. Muito mais. Então, é praticar movimento. Vai ter que fazer a reabilitação. Se você quer fazer comigo, manda uma mensagem no privado e escreve lá. Escreve que você quer reabilitar, coloca o número do seu WhatsApp e coloca, quero reabilitar minha coluna. Quero fazer exercício. Coloca a sua história que teve... Conta lá. Natalino Maggi. Natalino Maggi. Deixa eu ver se eu tenho foto dele. Deixa eu procurar aqui. Vamos ver, vamos ver. Tem certeza que esse é o nome dele? Hum. É que tem um que até se veste de Papai Noel aqui, que é Natalino. Natalino, né? Dor na lombar do lado direito. Tenho hernia lombar e cervical, sinto muitas dores. Ó, comecem por esse exercício aqui. Quem tem dor lombar, começa a fazer isso. Indiferente de onde esteja doendo, você começa a fazer isso. Sou seu fã. O senhor é sósia do Mr. Bean. Olha aí, que beleza, hein? Eu ser sósia do Mr. Bean seria excelente. Cachoeira do Sul, confundiu. Mas é pertinho também. Dor na coxa, na frente, 4 dedos para baixo da barriga. Maria Helena Franco Viúva, um ótimo feriado para você. Um excelente Páscoa. Aliás, eu acho que é isso, né? Vou desejar para vocês uma ótima noite, uma feliz Páscoa para vocês, tá? Nós vamos estar juntos aqui no dia da Páscoa. Tivemos 9.900 pessoas hoje, estamos batendo lá a nossa meta, já deu 50% da meta, mais 2 rosquinhas e a gente bate a meta da nossa live, gente. Que maravilha! 31 novos seguidores e 108 diamantes aqui. Tá chegando 80%, mais uma rosquinha a gente bate a nossa meta. E eu vou dormir muito feliz. De meta cumprida. Agora 10.000 pessoas assistindo a live, aprendendo comigo a fazer melhor a sua vida e sua coluna. Yes! Muito obrigado, Silvia! Ei, Silvia, muito obrigado! Que beleza! Agora sim, vou dormir com a maior felicidade do mundo. Consegui cumprir pelo menos com uma meta. Maria do Carmo.
Boa noite, Maria do Carmo. Hoje é um dia bom para a gente fazer, como é que diz? Fazer batalha, mas os meus amigos de batalha não estão aqui. Eu decidi que só vou fazer batalha com pessoas que eu conheço aqui na internet. Daí tem umas pessoas que eu conheço mais. As que eu não conheço. E é isso. Gente, um grande abraço, uma ótima noite, um bom descanso para vocês. E até. Bom, amanhã não vai ter live. Então amanhã é um dia de descanso. E nós voltamos no sábado. Então venham junto no sábado. Silvia, deixa eu agradecer a Silvia e agradecer as pessoas que me ajudaram aqui, ó. Dr. Marcos Seixas. Aliás, se vocês querem um ótimo cardiologista aqui na internet, eu indico o Dr. Marcos Seixas, certo? Vocês vão lá, olha, tem o TikTok dele e tem também o Instagram, Dr. Dr. Marco Seixas. Ele é excelente, ele faz lives das 7 às 8, ele termina a live dele, eu começo a minha. Lives maravilhosas para entender, para você, assim como eu que explico tudo sobre a coluna, ele explica tudo sobre o coração, tá? Então, sigam lá o Dr. Marco Seixas. Nem tinha percebido que ele estava aqui na live assim, ó. E vou agradecer aí a Luísa Dias, a Elis, a Lara Machado, a Andréa Pereira, Zélia Fernandes, Ivan Scopel, Aquarela 808, pessoas queridas que estão como subscritores. Valmira, te agradeço muito por ter aceitado subir aqui. Dona Lu, que está largando o verbo aqui, né? A Maria Alckmin, a Ivanete, Maria Oliveira, Somente em Ti Vida, que todo dia vem aqui, a Rose também, Silvia Helena, muito obrigado pelos presentes. Maria do Carmo Santos Lopes, muitíssimo obrigado também você. Bom, e todos os outros mais, aqui o Daniel, que vem seguido, está sempre aqui batendo a porta, falando sobre suas dores. Um dia desses, nós nos reunimos, um dia desses você entra num desses desafios que eu apresento aqui. Experimentem, pelo menos vocês nunca viram nada igual. Grande abraço para vocês, obrigado por tudo. Vou ficar um dia inteiro sem nos ver. Vai ser difícil para mim, mas eu vou aguentar. Até mais!